Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Boa tarde, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa O Conhecimento Transforma. É uma transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Eu sou a Mael e às quartas eu dou uma passadinha por aqui nesse horário para compartilhar com vocês uma reflexão. A reflexão de hoje é sobre o proveito do sofrimento. O tema é proveito do sofrimento. Mas antes de iniciarmos essa reflexão, para sair da correria do dia a dia, acalmar nossa mente, serenar os nossos pensamentos, eu trouxe como leitura de harmonização um texto de Emmanuel, que tem o título de Na Grande Romagem. A passagem bíblica que está no início da mensagem, diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, está no capítulo 11, versículo 8. E a mensagem de Emmanuel nos diz o seguinte: pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição, a convocação, atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber aonde ia, para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão no espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da estrada? Quantas nuvens? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo. Amanhã é a responsabilidade. Depois é o sofrimento e, em seguida, é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para adiante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade.
iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos, sem repouso, pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera. Além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Mensagem de Emmanuel, está no livro Fonte Viva, capítulo Na Grande Romagem. Vamos agradecer a misericórdia de Deus, pedir que os amigos espirituais nos secundem no objetivo de aprendermos o Evangelho, de praticarmos as lições de Jesus, que possamos estar abertos a essa luz, a luz do Cristo que emana para todos nós, e possamos tirar dela o melhor proveito, abrindo nosso espírito para recebê-la, mas para também refleti-la à nossa volta. Que assim seja para todos nós. Bom proveito do sofrimento. A palavra sofrer, ela vem do latim sufferre. A pronúncia certamente está errada, mas vamos focar no conceito, não na pronúncia, porque eu não falo latim. Bom, por sua vez, esse termo sofrer, ele era usado na antiga Roma para designar aqueles que estavam sob ferros, ou seja, os que estavam acorrentados, à força submetidos como escravo, seja como prisioneiro. E a tão conhecida palavrinha sofrimento, ela se originou desta outra que significava uma situação de opressão, onde uma pessoa estava submetida ao poder de outra. Assim, o ser que está sob ferros, acorrentado, padece, sofre. Sofre os infortúnios que lhe ferem o corpo e a alma. No livro Médico Jesus, psicografia de José Carlos de Lucas, o espírito Bezerra, e não é Bezerra de Menezes, senão estaria escrito o nome completo, né, o espírito Bezerra, em determinado momento, diz assim para a gente: meus filhos, não procurei Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como um médico sublime de vossas almas. Pois em toda doença física, o que encontraremos é um espírito enfermo, necessitado de amor. É uma fala bonita desse espírito, o espírito Bezerra, e ela nos fala, ela traz para a gente essa ideia, essa visão de que existem dois tipos de sofrimentos. O sofrimento sentido no corpo físico e o sofrimento da alma. Então, ele diz que para procurar Jesus, não só pelo sofrimento físico, mas também pelo sofrimento da alma. E aí ele completa dizendo que toda doença física demonstra um espírito enfermo, necessitado de amor. Nosso corpo material, essa veste, como chamou André Luiz, ela é o campo onde sentimos as dores físicas, né? Dores físicas, matéria. Então, é no corpo que nós sentimos essas dores. E é na alma, no nosso corpo astral,
que sofremos as dores morais, tais como perdas, lutos, crueldade, mágoas, inveja, rigidez, orgulho, humilhação, depressão, solidão, raiva, ódio, culpa, traumas, vícios. E a lista segue. A lista é bem longa. Bem, na questão 253 de O Livro dos Espíritos, eles nos falam que os espíritos, os desencarnados, conhecem nossos sofrimentos, e o sofrimento dos encarnados, porque eles já sofreram desses males físicos quando encarnados. Então, eles conhecem. Mas que no estado espiritual, e aí ele já fala na questão 255 de O Livro dos Espíritos, o desencarnado, o sofrimento dele, o mal de que padecem, são as angústias morais, que torturam o espírito. Eles nos dizem que torturam o espírito de forma mais dolorosa do que o sofrimento físico. Então, o sofrimento moral é mais doloroso do que o sofrimento físico. No livro Plenitude, Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, ela nos lembra que Buda, que viveu 6 séculos antes de Jesus, ele já ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Ou seja, que o nosso principal objetivo na vida, na matéria, é lutar para vencer o sofrimento. Então, nossa preocupação, o nosso foco devem estar direcionados para vencer o sofrimento, para vencer essas dores da vida. Buda, que já veio grande, né? Ele já veio moralmente superior. Ele se dedicou, a partir do momento que ele se viu confrontado com o sofrimento humano, ele se dedicou a libertar o ser humano do sofrimento. Trabalhando nesse projeto, que não é um pequeno projeto, é um projeto imenso, como eu disse, ele já nasceu moralmente superior. Nessa busca de eliminar o sofrimento do ser humano, ele estabeleceu o que é chamado no budismo de 4 nobres verdades. Essas 4 nobres verdades são pilares no budismo. A primeira é sobre o sofrimento. É o problema da dor. Todo ser sensível sofre. Então, a dor na vida é inevitável. A segunda nobre verdade é com relação à causa do sofrimento, às origens do sofrimento. E nesse ponto, no Dhammapada, é falado de um sofrimento psicológico. E diz assim, a mente é fator que ativa a vida. A mente é fator que ativa a vida. Então, para Buda, a mente antecede, Buda nos explica que a mente antecede todos os fenômenos. A mente os domina e os cria, fator que ativa a vida. A terceira grande nobre verdade fala da cessação do sofrimento, do término do sofrimento, fala da aniquilação das paixões, do desejo, do ódio, da ignorância, para poder alcançar o estado do nirvana. O que é esse estado do nirvana? É um estado em que o ser encontra serenidade, conhecimento, a perfeita paz, ou, em outra palavra, a iluminação. A última nobre verdade, ela acaba se desdobrando em 8 preceitos. A última nobre verdade, que é a quarta, ela se desdobra
em 8 preceitos budistas que devem ser praticados. São eles: palavra correta, ação correta, meio de vida correto, esforço mental correto, atenção correta, concentração correta, pensamento correto, correta compreensão, uma visão interior, sabedoria. Então, é um quarto caminho que abrange várias questões na forma como nos relacionamos com os outros e com o mundo. Fazer o certo, porque o certo a se fazer. Joana nos lembra o seguinte, que segundo Buda, segundo as reflexões que Buda fez sobre o sofrimento, ele se apresenta de 3 formas diferentes: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. O sofrimento do sofrimento é aquele peso que nós colocamos em cima daquilo que já é dor. Quando nos revoltamos, quando não aceitamos, quando nos julgamos porque estamos sofrendo, nos julgamos, nos damos o direito de destratar as pessoas. Então, nós vamos acrescentando mais sofrimento, porque não há aceitação, há uma revolta, há uma confusão mental, há uma raiva embutida que acaba, inclusive, sendo direcionado não só para si mesmo, como para outras pessoas. Então, é um sofrimento que nós agregamos. O sofrimento da impermanência é porque tudo na vida muda. Um filósofo da antiguidade já tinha dito: nada permanece o mesmo. Tudo muda. Está até na música de Lulu Santos. Tudo muda o tempo todo no mundo. Então, a vida anda. Cada ser cumpre o seu papel. O tempo passa, as coisas se alteram. O que não muda é o fator da impermanência. Nada é para sempre, mas por um período. E querendo reter algo que gostamos, reter, não deixar que acabe, não deixar que se vá, geramos sofrimentos para nós mesmos. E o terceiro sofrimento que Buda elencou é o sofrimento que resulta de nossos condicionamentos, padrões de pensamento, padrões de ação, padrões na fala, que a gente não busca melhorar, que a gente não busca transformar. E quando mantemos padrões antigos que já não cabem no momento presente, geramos mais sofrimento. A existência no plano material, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade elevada, uma finalidade superior. Justamente na questão 132 de O Livro dos Espíritos, eles nos falam que nós encarnamos para nos aperfeiçoar moralmente. É uma finalidade elevada. Para alcançar, nos dizem os Espíritos na 132, para alcançarmos esse aperfeiçoamento, nós vamos, na vida corpórea, vivenciar todas as vicissitudes pertinentes à vida corpórea. Logo, se estamos encarnados, é por um bom motivo, para nos aperfeiçoarmos. Esse sofrimento que vamos encontrar ao longo da vida é um sofrimento que vai trabalhar aquilo que ainda abrigamos de nossas más tendências. Porque vai haver um embate entre as más tendências que abrigamos e os sofrimentos que estamos vivendo. Isso vai nos fazer olhar para dentro para poder trabalhar em nós mesmos a mudança, uma renovação interior.
Então, não depende, não é importante sabermos o motivo pelo qual padecemos, pelo qual sofremos. Se for importante para o nosso desenvolvimento tomar ciência do motivo, da razão, ele vai chegar até nós. Mas a gente não deve se perder buscando saber o porquê e perdendo de vista a experiência tão necessária ao nosso aprimoramento moral. Por quê? Todo efeito provém de uma causa. Se há um sofrimento, o sofrimento é a consequência, é o efeito, não é a causa. Kardec, no capítulo 5 de O Livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade. Sem o que não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho, ele não vai agir com parcialidade, ele vai ser imparcial. Então, Kardec nos fala que as contrariedades da vida têm uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa das contrariedades que encontramos ao longo da nossa vida, essa causa é justa. E ele ainda diz o seguinte: eis o que cada um deve se convencer, cada um de nós, cada um elemento da humanidade. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou o ser humano no caminho da compreensão dessa causa. A gente quer uma resposta pronta, rápida e objetiva, mas não é bem assim que vamos chegar a essa resposta. Como disse anteriormente, se o motivo pelo qual estamos padecendo determinado sofrimento for importante para o nosso processo, esse motivo vai chegar até nós. Nós tomaremos conhecimento de alguma forma. Mas, no geral, é mais importante buscar aprender a lição que as contrariedades da vida trazem do que saber o porquê está vivendo aquela situação. Alguns acham que sabendo o porquê está vivendo, sabendo onde errou, digamos assim, vai ter melhor condição de aceitar aquela situação. Mas não é bem assim que nós, humanos, funcionamos. Por quê? Pode vir a saber, pode achar que há um equívoco ou que a conta está mal cobrada. O mais importante é buscar aprender a lição. Se tiver que saber o motivo, de fato, o verdadeiro, ele vai chegar até nós. Se nós não sabemos, é porque isso, nesse momento, não é relevante para o nosso progresso moral. A gente vai notando que estar vivo, estar encarnado, implica em vivenciar dores e sofrimentos. Passar por eles em alguma área de nossas vidas, às vezes em várias áreas de nossas vidas, em algum grau. Um sofrimento menos intenso, mais intenso. A dor, podemos pensar nela como um desconforto físico e um desconforto moral. Ela, na realidade, acaba tendo um propósito, porque a experiência do sofrimento, embora seja dolorosa, tem uma razão de ser. Sua finalidade é nos tornar moralmente melhores, para que possamos caminhar, continuar nossa jornada, nos elevando na escala moral dos espíritos, elevando nossa consciência, aumentando nossas virtudes, dominando as nossas imperfeições.
Tem um poema do indiano Rabindranath Tagore, O Coração da Primavera. Eu trouxe aqui um recorte e ele diz assim: não queira eu que se apaguem as minhas dores, não queira eu que se apaguem, que se retirem as minhas dores, mas que saiba dominá-las no meu coração. Olha que espírito consciente. Ele não está pedindo, que é o que a maioria de nós pede, para nos livrar do mal, para parar de sofrer, para acabar com aquela dor. Ele está pedindo um coração capaz de dominar as dores pelas quais ele passa. Então, é um entendimento de que há ali uma razão, um motivo elevado. É um entendimento de que nada na criação fica sem utilidade. Tudo na criação tem o seu papel, tem a sua utilidade, inclusive o sofrimento. E aí vale lembrar o que eu já comentei aqui, Buda, 6 séculos antes de Cristo, ele já dizia que a única função da vida é lutar contra o sofrimento, lutar por uma vitória sobre o sofrimento. Então, o sofrimento, ele é uma parte importante do nosso processo de evolução espiritual. Os filósofos, esses observadores e estudiosos do comportamento humano, que estão aí ao longo da história, eles não alimentam o nosso desejo de evitar o sofrimento, porque é o que nós queremos, livra-nos do mal, evite o nosso sofrimento. Nós não queremos o desconforto, nós não queremos sentir a dor. Na realidade, esses pensadores estudiosos, como do comportamento humano, como o Tagore, como o indiano Tagore, que viveu entre os séculos 19 e 20, ele estava falando de adquirir um coração, de ter um coração que conquistasse o sofrimento. Ele não pedia para livrar do sofrimento, para cessar aquela dor, seja ela de que natureza for. Pelo contrário, pedir um coração para vencer esse sofrimento, para superar o sofrimento. Eu ouvi uma frase que eu achei, além de muito poética, de uma profundidade, e tem muito a ver aqui com a nossa reflexão. É uma frase do espírito Onofre, uma psicografia de Chico Xavier, e que está no livro Temas da Vida. É uma frase curtinha, onde ele diz assim: o óleo atormentado na candeia inflama-se em luz. Para gerar luz, o óleo precisa queimar. Em outras palavras, ele sofre para se elevar, sofre para gerar luz. E aí eu pensei numa historinha que é bem interessante. É uma história do mármore, O mármore não deixa de ser um tipo de rocha, extraído de pedreiras. Então, foi extraído um determinado bloco de mármore e uma parte, esse bloco foi dividido, uma parte foi parar nas mãos de um escultor. A outra parte foi entregue a um marmorista. Bom, a pedra do marmorista, com certa facilidade, não estou dizendo que não deu trabalho, mas vamos aqui acompanhar a historinha. Com certa facilidade, ou seja, pouco burilamento, ela foi transformada em piso. Piso é uma coisa reta, quadrada, sextavada, uma peça que você coloca no chão, Piso. Ok. A parte do bloco que foi entregue ao escultor é um artista, Essa parte do mármore, nas mãos do escultor, ela foi burilada demais.
e se transformou numa obra-prima digna de admiração. Ocorre que o piso ele foi parar no mesmo local onde a obra de arte foi instalada. E o piso percebeu que aquela escultura, que tinha a mesma origem dele, vinha do mesmo bloco de mármore, era muito admirada e até venerada. Enquanto o piso era ignorado, as pessoas passavam por cima dele, sequer olhavam, sequer notavam o piso, simplesmente passavam por ali. O piso, em dado momento, resolveu perguntar à escultura: temos a mesma origem, saíram do mesmo bloco, da mesma pedreira, do mesmo bloco. Então, por que te admiram tanto e a mim só pisoteiam, sem se dar conta da minha presença? O piso está indignado, nós temos a mesma origem, é o mesmo que dizer temos o mesmo pai, a mesma mãe, viemos do mesmo lugar. Por que você é tão admirado e até venerado e a mim nem notam minha presença, só me pisam? E a escultura responde para ele que ela se entregou ao buril do escultor. O buril é uma ferramenta de esculpir, né? Se entregou sem reservas para que ele, o artista, tirasse daquele bloco todas as imperfeições. Então, a escultura falou: passei pelas dores do processo para libertar a minha melhor versão. Isso faz a gente pensar numa frase atribuída ao mestre renascentista Michelangelo, que ele teria dito: eu vi um anjo no bloco de mármore e esculpi para libertá-lo. Ele está dizendo que viu num bloco de mármore, ele já viu ali um anjo. Ele percebeu, digamos assim, que ali dentro tinha um anjo. Então, o que ele fez? Tirou os excessos do mármore. E esse anjo foi aparecendo. Então, é uma característica do escultor, e uma escultura bem feita, a gente nota, se for de uma pessoa, né? A gente nota os músculos, a gente nota o movimento, a gente nota as expressões. É característica de uma boa escultura essa ideia de movimento. Camille Claudel, que foi esposa de Rodin, viveu com Rodin, ela tem uma escultura chamada Valsa, e você tem a impressão de que o casal está se movimentando ali. Voltando a Michelangelo, quando ele fala que viu o anjo e esculpiu para libertá-lo, ele tirou as partes que não importavam, que não contribuíam para formar o anjo. Ele tirou todo o excesso, tudo aquilo que não tinha importância, que não tinha valor, para que esse anjo surgisse. Então, a obra-prima feita do mesmo mármore do piso, ela também se submeteu a essas dores do buril. Ela se submeteu a ser trabalhada detalhadamente para que dali surgisse uma obra de arte. O piso foi trabalhado, mas muito menos trabalhado, muito menos burelado do que uma escultura, embora fosse da mesma pedra. Então, a escultura ela precisou se entregar ao buril para que o seu melhor aparecesse, para que a sua essência fosse vista, para, nas palavras de Michelangelo, ser libertada daquele bloco de pedra. Então, mal comparando, o que Michelangelo fez com o mármore é o mesmo, o que Michelangelo fez com o mármore, libertando o anjo. Ele viu um anjo, tirou os excessos para que esse anjo surgisse. Mal comparando, é o mesmo que Deus faz conosco.
ele trabalha em nós para que possamos nos libertar do nosso sofrimento, nos transformando para melhor. Tomando como exemplo essa ferramenta do escultor, o buril, que agiu no mármore para libertar o anjo, as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida pelas quais todos nós passamos, fazem em nós o mesmo trabalho do buril, agem em nossas almas para que possamos expressar o nosso melhor, a nossa essência divina. Problemas, obstáculos, dificuldades são, numa expressão da Joana de Ângeles, mecanismos buriladores, porque trabalham em nós para nos renovarmos intimamente. Sendo o sofrer uma parte inseparável da vida corpórea, precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Considerando que as dolorosas experiências fazem parte desse nosso processo evolutivo, aperfeiçoamento do espírito, quanto mais cedo aprendermos a lidar com as dores da vida, com as dores terrenas, mais rápido progrediremos na escala evolutiva. É muito importante para nós, para o nosso processo, aprender a lidar com os problemas da vida para não gerar mais sofrimento. Ou seja, não gerar sofrimento do sofrimento, resulta em aflições que nós mesmos proporcionamos. Sofrimento do sofrimento são aflições que nós mesmos agregamos às nossas vidas. Olha o que Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, fala numa de suas cartas. O homem tem que lutar com o problema do sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Para Buda, nosso principal objetivo é buscar ter vitória sobre o sofrimento. Nas palavras de Tagore, do indiano Tagore, é ter um coração que conquiste, que supere os sofrimentos. Então, Carl Jung vem dizendo o homem, o ser humano, tem de lutar com o problema do sofrimento. Existe para todos. E aí ele menciona o seguinte, Jung, o oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando-o. O ocidental, somos nós, a maioria de nós, caso tenha algum oriental, né, assistindo. Bom, repetindo, o oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando-o, diz Jung. O ocidental procura suprimir o sofrimento usando remédios. E aí ele diz assim, mas o sofrimento precisa ser superado, porque, olha só, expulsar o sofrimento, colocar, sei lá, no inconsciente, por exemplo, não é resolver, é tirar ele de vista. Medicar-se para não sofrer é um paliativo, porque, como Joana nos fala, nós precisamos tratar o sofrimento na causa. Voltando ao que o Jung falou, o sofrimento precisa ser superado. Então, não é ações paliativas que vão superar, nós precisamos encarar o sofrimento. É exatamente isso que Jung nos fala. Mas o sofrimento precisa ser superado e o único meio de superá-lo é suportando-o. Olhando para ele, buscando entender, buscando saber o que pode melhorar, porque há coisas que estão no nosso controle, mas não são todas as coisas. Mas aquilo que está no nosso controle, nós devemos agir. O que pode ser feito? O que pode ser mudado? O que pode ser melhorado? Então, de um modo geral, o que nós queremos é acabar com o sofrimento. Não queremos sentir dor,
não queremos passar por desconforto físico ou mental de qualquer espécie. Isso é o sofrimento do sofrimento. Não querer sofrer, porque colocamos um sofrimento a mais naquilo que possivelmente já está dolorido. Então, a gente tenta evitar o que é inevitável e isso gera sofrimento, gera angústia. Angústia é sofrimento. O problema é justamente esse, querer passar pela vida sem sofrer. E isso é uma ilusão. Não há como estar encarnado, passar pela vida e não sofrer. Como disse Buda, toda vida sensível sofre. Como os espíritos nos falaram, explicando o objetivo da encarnação, para alcançarmos o aperfeiçoamento, experimentaremos todos os sofrimentos da vida corpórea. Então, quando a gente se apega a esse pensamento de não sofrer e tenta evitar o inevitável, a gente é muito comum cair em revolta, cair no desânimo, se acomodar, não aceitar os desígnios divinos. Lembrem-se, Deus é justo, todo efeito tem uma causa. Tendo Deus justo, o sofrimento, que é um efeito, tem uma causa que lhe é justa. Quando nos revoltamos, perdemos a oportunidade de aprender a lição. Na mitologia grega, oportunidade é representada por Kairos, um homem que tem um topete imenso, mas não tem cabelo na parte de trás. Porque a ideia é que quando a oportunidade vem, ela está de frente para você. Então, você agarra a oportunidade, agarra o topete de Kairos. Quando a oportunidade passa, não há como mais pegá-la. Kairos não tem cabelo na parte de trás. Então, passou, perdeu. Quando a gente se revolta com o sofrimento que está vivenciando, não estou dizendo que não dói, não estou dizendo que não seja difícil, mas quando acrescentamos a revolta, acrescentamos mais sofrer aquilo que já está difícil e perdemos de vista a oportunidade de refletir sobre o que aquilo pode nos trazer de ensinamento, porque a gente fica na revolta. Por que o outro não tem? Por que comigo? Por que só eu? Quando, na realidade, cada um de nós, na humanidade, tem seu quinhão de sofrimento, tem sua parcela de dívidas morais a serem saudadas. Vale lembrar que as dores físicas ou morais, elas falam da desarmonia do nosso espírito. Lembrando que tem uma diferença entre as duas. Quando a dor é no corpo físico, mesmo que seja algo prolongado, como uma doença que se prolongue por muito tempo, na morte do corpo, esse sofrimento cessa, acaba. Mas quando a dor ela é de ordem moral, ela segue com o espírito. Então, o corpo falece, fica, se acaba, mas o espírito que continua, que sobrevive à morte do corpo, ele leva consigo as dores morais. Então, a dor moral, se não é resolvida, se não é curada, ela segue com o espírito. Revolta e não aceitação estão no rol das dores morais. E geram as faltas, porque revoltados, destratamos as pessoas, agredimos, porque estamos revoltados. Olha como estou sofrendo. Mas, em vez de buscar reflexão sobre isso e fazer o melhor que pode para amenizar as dores, acaba jogando essa revolta nos outros e gera mais faltas, mais infelicidades para o próprio futuro.
Nós sofremos as consequências das nossas imperfeições. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, ele nos diz o seguinte, que não há uma única imperfeição da alma, não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis e inevitáveis. Se é uma imperfeição, o resultado disso não vai ser uma coisa boa. É como ele fala, é uma imperfeição, traz consequências deploráveis e inevitáveis. Por quê? Todo efeito tem uma causa. Se está acontecendo um sofrimento, houve uma causa em algum momento da existência, nesta ou em vidas anteriores. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Por quê? Quando a gente sente dor, nós adquirimos uma capacidade ou melhoramos a nossa capacidade de compreender a dor do outro. Então, nos tornamos mais empáticos. Pedro, o apóstolo Pedro, que era muito ranzinza, muito exigente, era rígido, depois que ele negou Jesus por 3 vezes, que ele caiu em si do erro que ele cometeu, teve um ponto bom que foi quebrada aquela rigidez dele. Então, ele passou a compreender melhor o sofrimento alheio, os erros alheios, as faltas alheias. As vicissitudes da vida, os sofrimentos de qualquer natureza que vamos encontrando na nossa vida são reflexos das faltas que cometemos um dia, em algum momento. Foi nesta vida? Foi em outra? Sofrimento é consequência das nossas faltas, das nossas más escolhas. Não é causa, é consequência, é o resultado. Dessa forma, a dor pode ser entendida, e por que não dizer aceita, como um convite para uma reflexão sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, sobre as nossas atitudes. Como nos comportamos com os outros, como nos colocamos no mundo. Se nos permitirmos uma outra percepção da dor, como um convite para a reflexão, ela pode se tornar uma mestra que nos ensina a agir no bem e vai nos corrigir nos passos nessa jornada, nessa longa jornada de volta ao Pai. Podemos pensar no sofrimento como uma porta estreita que nos conduz à estrada iluminada por Jesus. O buril feriu o mármore para libertar o anjo que Michelangelo viu naquele bloco. Do mesmo modo, as dores do mundo, como o buril que libertou o mármore, é uma ferramenta de progresso, é uma ferramenta do nosso progresso moral, para que o nosso espírito, porque o nosso espírito veio ao mundo justamente para se aperfeiçoar, para se tornar um ser melhor. O buril, como ferramenta, ele não é bom nem mal em si mesmo. A ferramenta só tem utilidade e bom proveito quando usada com boas intenções. Então, a dor será útil, a dor é uma ferramenta educativa, é uma ferramenta para corrigir os nossos rumos. A dor vai ser útil para o nosso aprimoramento moral, conforme o proveito que tirarmos dela. Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele diz assim: na terra ou no além da terra,
A soma das lutas que carregamos reúne as parcelas dos nossos compromissos assumidos junto à Bolsa do Tempo. A aflição de hoje é dívida de ontem, merecimento de agora, crédito de amanhã. Então, o processo não é instantâneo, é justamente um processo porque se dá por etapas, por estágios, por fases. Nós aproveitamos o sofrimento quando dele tiramos preciosas lições, mas para que isso aconteça, precisamos mudar a nossa percepção para entender a dor como uma mestra que está corrigindo o nosso caminho, porque certamente nos desviamos, nos afastamos das leis divinas. É a lei do Dharma funcionando. Dharma tem a ver com aquilo que deve ser feito. Karma tem a ver com justiça. Se você está no reto caminho, as coisas vão fluindo conforme o programado. Mas se nos desviamos, se nos afastamos das leis divinas, o karma, que é a justiça, ele nos traz de volta para esse caminho. Então, nos afastando da lei de Deus, criamos sofrimentos para as nossas vidas. A dor vem para nos ensinar e para corrigir o rumo errado que tomamos, para nos direcionar, nos encaminhar ao reto caminho. O que já foi plantado vai ser colhido. O mal que já plantamos, o bem que não fizemos, nós vamos colher em algum momento, mesmo que leve um tempo. Se o que estamos colhendo não é bom, é porque não soubemos plantar, não escolhemos bem as sementes que plantamos. Nós precisamos começar uma nova sementeira a partir de agora. É daqui por diante. Não é daqui a pouco, não é amanhã, é agora, no momento presente. Começar a plantar para ter uma colheita melhor, para que no futuro tenha colheita melhor. Lembrando que, mesmo que já tenha começado uma nova sementeira, aquilo que foi plantado vai ser colhido até o último fruto. Porque a conta é nossa. Cada um vai resgatar os seus próprios débitos, as suas próprias faltas. Mas, se nós deixarmos de cometer faltas, nós vamos plantando melhores sementes para ter alegrias no futuro e não sofrimento. Então, é uma coisa que acontece em paralelo. Buscar colher os frutos já plantados, o mal que praticamos e o bem que deixamos de fazer. Começar a atuar no bem, vai se dando em paralelo. Enquanto ainda colhe o que plantou de mal, já vai preparando o terreno para uma colheita do bem. E essas coisas levam um tempo. Esse tempo, ele é indeterminado. O que vai determinar velocidade de tempo, rapidez no processo, é o nosso empenho em aprender, em se transformar intimamente, se tornar um ser melhor. Em Justiça Divina, Emmanuel nos fala que cada consciência é filha das próprias obras, cada conquista é serviço de cada um. Em outras palavras, ou melhor, nas palavras de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Está em Mateus, no capítulo 15, versículo 27. Então, cabe uma reflexão. O que queremos colher no futuro? O que queremos colher no futuro? Essa pergunta, essa reflexão, ela deve nortear
nortear nossas escolhas nas sementes que vamos plantar. Porque devemos plantar aquilo que queremos colher. No Céu e Inferno, Kardec, lá no Código Penal da Vida Futura, ele nos fala que a duração do castigo, a duração do sofrimento, ela está subordinada à melhoria do espírito. Porque isso, o mal praticado precisa ser corrigido até o último fruto. Mas na medida que o ser vai se melhorando, vai fazendo uma renovação íntima, vai superando as más inclinações, vai edificando virtudes, esse sofrimento, a duração do sofrimento vai diminuindo, esse sofrimento vai sendo reduzido. Vou repetir o que disse Kardec no Código Penal da Vida Futura, livro O Céu e o Inferno. A duração do castigo, do sofrimento, está subordinada à melhoria do espírito culpado. O que Deus exige para pôr termos aos sofrimentos é uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Então, a exigência de Deus para acabar com o sofrimento é uma melhoria efetiva, ou seja, não é uma melhoria de fachada, não é parecer uma pessoa do bem, mas ser, em essência, uma pessoa do bem, voltada sinceramente para o bem. E aí, os sofrimentos vão diminuindo até que colhamos o último fruto desse sofrimento e passemos para uma vida de uma felicidade plena, uma felicidade do espírito. Isso é um processo. Então, leva um tempo e esse tempo é indeterminado. A rapidez com que esse processo vai chegar à sua finalização está diretamente ligado ao nosso esforço em querer efetuar essa transformação íntima, em querer mudar o padrão de pensamento, tornar-se melhor, transformar-se. Agora, olha que interessante, por incrível que pareça, o sofrimento tem um lado bom. Eu acho que muito poucos percebem. Muitos de nós não percebemos ou não temos esse olhar para o lado bom do sofrimento. Mas Joana nos fala sobre ele lá no livro Plenitude. Porque ela disse assim, enquanto o ser sofre, enquanto o ser humano está sofrendo, ele não vai se comprometendo. Porque preocupado, sentindo aquelas dores, preocupado em resolver aquele momento de dificuldade, aquele sofrimento, ele não vai angariar mais sofrimento, não vai cometer mais falta. Naturalmente, que esse ser em sofrimento, se estiver revoltado, estiver jogando essa revolta em todos à sua volta, ele está contraindo mais dívidas morais. Mas, quando o ser aceita, não é que isso seja fácil, não é que não vá doer, não é que não sofra, mas quando não se revolta e quando entende que existe um motivo, ainda que não saiba qual seja esse motivo, esse ser que sofre com dignidade, ele não está se comprometendo, ele não está trazendo para o seu espírito outras dívidas morais. Ele está quitando, somente não contraindo mais dívidas morais. Quanto sofre, colhendo o que plantou, daquilo que não foi bom, não se compromete, exceto no caso de uma revolta, de uma não aceitação. Porque aí a pessoa joga todo aquele peso da sua revolta nas pessoas, destratando, humilhando,
muitas vezes desrespeitando, e às vezes há casos em que a pessoa depende dos outros, mas a revolta se descontrolou na revolta, o espírito está tão desarmonizado que acaba ferindo aqueles que dele cuida. Está angariando mais dificuldades, mais sofrimentos. Então, a gente deve estar atento, quando Joana fala, o ser que sofre não está se comprometendo, não é que a gente tenha que pensar só no momento que está sofrendo em não se comprometer moralmente, em não se endividar moralmente. Esse deve ser um objeto de atenção nossa a vida toda. Buscar não se endividar mais moralmente. Buscar não se comprometer moralmente. Em outras palavras, evitando o mal e fazendo todo o bem possível, porque nada nos é exigido além das nossas possibilidades. Então, a gente deve, a todo momento, estar buscando trabalhar numa nova sementeira, uma nova plantação, para que, no futuro, possamos colher bons frutos do bem que praticamos. E, aos poucos, o sofrimento vai diminuindo, até que um dia ele cessa. Joana de Ângeles nos fala, no livro Plenitude também, o seguinte, que a educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são recursos hábeis e importantes para alcançarmos o objetivo, que é cessar o sofrimento. Então, trabalhar reeducando o nosso pensamento, mudando o padrão de pensamento, cuidando, observando as nossas atitudes, orai e vigiai, nos disciplinando em bons hábitos. Porque esse conjunto de ações vai gerar um movimento de vida e de plantação de boas sementes, de bons frutos. Devemos focar no equilíbrio e na harmonia do nosso espírito, e cada um de nós é responsável pelo equilíbrio e pela harmonia do próprio ser. Então, buscar não cometer novas faltas e dar continuidade no trabalho na seara do bem, para evitar novos sofrimentos no futuro. Do mesmo poema de Rabindranath Tagore, eu trouxe um outro trechinho, onde ele diz: não deseje eu ansiosamente ter salvo, vou repetir. Não deseje eu ansiosamente ser salvo, mas ter esperança para conquistar pacientemente a minha liberdade. Olha que interessante. Tem muita coisa nesse pequeno trecho. Ele não quer ter a esperança, né, trabalhar nele uma esperança de que alguém vai salvá-lo. Mas ele quer conquistar a liberdade dele pacientemente, entendendo que é um processo que leva um tempo. Então, ele não quer a esperança de ser salvo por alguém. Ele quer a esperança de conquistar ele mesmo, com paciência, a própria liberdade. Como? Trabalhando em si mesmo, tornando-se um ser melhor. Eu pensei numa outra historinha, onde um homem estava num jardim e, de repente, ele observou, no cantinho ali do jardim, perto de onde ele estava, um casulo, a borboleta tentando sair do casulo. Tinha aquele movimentação, tinha uma partezinha dela já para fora, e ele percebeu que havia uma luta ali daquele serzinho tentando se libertar, né, para essa nova fase da vida, tornar-se a borboleta. Ele observou por um tempo e sentiu tanta dor, sentiu tanta pena daquele serzinho, que ele decidiu
abrir aquele casulo para facilitar a saída da borboleta. O que acontece nesse processo, nesse esforço que a borboleta faz para romper aquele invólucro? O fluido do corpo dela, com esse esforço de ela romper, o fluido do corpo dela vai para as asas, fortalecendo as asas. Quando esse homem, apiedado do sofrimento da borboleta, a liberta, ela não completa o processo. O que acontece? Virou um ser rastejante e nunca mais foi capaz de voar. Nunca mais não, porque ela estava nascendo ali com borboleta. Ela nunca foi capaz de voar. Podemos dizer que o proveito do sofrimento é fortalecer as nossas asas para alçarmos lindos voos. Deus, que é Pai de misericórdia, ele não vai interromper o nosso processo de aprendizado e de progresso. Ele não vai interromper porque nós precisamos fortalecer as nossas asas para poder voar, cumprir nossa missão no mundo e, como uma borboleta, enfeitar um jardim. Deus, ele nos ama. Então, ele não vai nos tirar a possibilidade de voar. Por isso que ele permite que nós vivenciamos experiências dolorosas para fortalecer as nossas asas, para que possamos alçar altos voos, elevando o nosso pensamento e cumprindo o nosso papel no mundo. Espero ter contribuído com uma boa reflexão. Agradeço a atenção e espero encontrá-los na próxima semana. Que a paz de Jesus nos envolva todos nós, as nossas famílias, hoje e sempre. Até semana que vem. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.